Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Hoje nós vamos tratar de um tema de extrema importância que diz respeito ao Sistema Internacional de Direitos Humanos ou Sistema Global de Direitos Humanos. Isso é bem interessante. Por quê? Nós temos algumas cartas, alguns documentos de âmbito internacional que regulam direitos humanos para todo o planeta, mas também nós temos alguns sistemas regionais. Nós vamos começar pelo Sistema Internacional ou Sistema Global e depois, na próxima aula, veremos os sistemas regionais. Claro, o tema é bastante profundo, digamos assim, e vale a pena uma consulta aos documentos que são citados na aula de hoje. Tudo que for citado hoje está disponível na internet, os documentos oficiais, e vale a pena uma consulta, vale a pena um estudo. Bom, a frase que eu escolhi hoje é do artigo 14 da Carta da ONU, que prevê o seguinte: a fim de assegurar pronta e eficaz ação por parte das Nações Unidas, seus membros conferem ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais. A Carta da ONU que regulamenta justamente esse sistema global, o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Bom, vamos lá. Esse sistema foi inaugurado no pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, na verdade, ele veio sendo gestado anteriormente. Tanto que Flávia Poevesan, a querida Flávia Poevesan, ela estabelece alguns antecedentes históricos para esse novo sistema. Ela elenca, digamos, 3 momentos, ou 3 documentos, ou 3 fatos que são os antecedentes históricos ao Sistema Internacional de Direitos Humanos e à própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o direito humanitário, a Liga das Nações e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O direito humanitário tem a sua origem na Convenção de 1864 e está muito ligado aos conflitos armados. Ou seja, em 1864, estabelece-se uma convenção as regras para os conflitos armados. O objetivo era dar um pouco de humanidade a esses conflitos, ou seja, estabelecer direitos mínimos aos vencidos. Essa normalmente é a lógica. Ao vencedor tudo e ao vencido nada. Mas já em 1864, a partir de uma convenção, estabeleceu-se critérios mínimos de respeito ao inimigo que tivesse sido vencido. Isso poderia ser considerado o embrião do Sistema Internacional de Direitos Humanos. A partir daí, nós temos também a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, que são duas instituições, que surgem após a Primeira Guerra Mundial. Vejam que interessante, isso até serve para nos justificar a posição daqueles que adotam a teoria crítica dos direitos humanos. Vários instrumentos que tratam de direitos humanos surgem após conflitos ou após conflitos armados, inclusive. Isso é bastante importante porque nós vemos que a consagração de direitos humanos ocorreu a partir de um momento marcado por horrores, marcado por atrocidades. Me parece que o ser humano aproveita esses momentos para evoluir e, a partir daí, estabelecer limites à atuação do Estado, à atuação de todos os Estados. Bom, tivemos então esses antecedentes históricos, a Convenção de 1864, que traz o direito humanitário, Liga das Nações e OIT, Organização Internacional do Trabalho, que surgem pós-Primeira Guerra Mundial. Aí, pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, surge o que tem tido como hoje o Sistema Internacional de Direitos Humanos. O que nós temos nesse sistema internacional? Nós temos vários órgãos, várias instituições que visam proteger esse sistema em âmbito internacional. É lógico que esses órgãos, que esses instrumentos não possuem a aplicabilidade que alguns documentos internos. Então, há que se ter uma certa cautela em comparar o que há, por exemplo, a Assembleia Geral com um congresso de determinado país, com algum órgão interno. Por quê? Porque os países possuem soberania. Então, nós temos um sistema internacional, mas que ele sofre influência da soberania dos países. Há certo limite na atuação desse sistema internacional, justamente em homenagem à soberania de cada país. Nós não temos ainda um Estado global, no qual todos estão submetidos, com poder, digamos, a um ente supranacional que pode impor condições ou que pode ter obrigações
pode impor obrigações que sejam inapeláveis. Então, nós temos um sistema internacional que convive com a soberania de cada país. Nesse sistema internacional, um dos órgãos de maior importância é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral da ONU. Tenho certeza que você já viu uma notícia falando que o presidente brasileiro irá discursar na Assembleia Geral da ONU. Por quê? Porque essa Assembleia Geral contempla membros ou representantes de todos os estados que compõem as Nações Unidas. Na verdade, cada estado pode indicar até 5 representantes para compor essa Assembleia Geral, que tem poder, muitas vezes, de deliberar sobre algumas temáticas. Claro, o grande foco é a paz, a manutenção da paz e a segurança internacionais. Esse é o grande objetivo de todo o sistema, porque o sistema tem como fundamento verificar se aqueles direitos humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos estão sendo cumpridos pelos Estados. Esse é o grande objetivo do sistema internacional. E quando algum Estado membro descumpre aqueles preceitos, a Assembleia e os outros demais órgãos do sistema internacional podem ser acionados para tentar restabelecer aquilo que se tem como ordem. O que se busca, ao final, é o respeito aos direitos humanos. Sempre. E a Assembleia Geral tem esse papel mais amplo. Claro, não só para tratar de violações, mas também para prevenir violações de direitos humanos ou estabelecer novos direitos humanos. Vocês, com certeza, verão durante as nossas aulas várias convenções, vários tratados que foram aprovados pela Assembleia Geral da ONU. Foram aprovados pela Assembleia Geral da ONU e foram previstos como direitos humanos. E, a partir daí, começam aquele processo de busca de sua positivação, ou seja, sua previsão expressa, nos textos internos. Ou seja, busca que a tendência é que aquele direito humano se torne um direito fundamental. A Assembleia Geral, então, é esse grande órgão que contempla representantes de todos os Estados membros das Nações Unidas. Claro, ele não é o único órgão, nós temos outros órgãos. E dentre esses órgãos, me parece que o de maior importância é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança que tem alguns problemas, principalmente para nós, que somos países tidos como periféricos, antigamente como terceiro mundo, antigamente como países de desenvolvimento, perante os países desenvolvidos ou de primeiro mundo. Por quê? O Conselho de Segurança ele é composto por 15 membros, só que desses 15 membros, 5 são permanentes. São eles: França, China, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos. Então, são 5 países que são considerados membros permanentes do Conselho de Segurança. E nós temos outros 10 membros não permanentes, que são eleitos na Assembleia Geral. Lembram? Na Assembleia Geral? Isso. Por um período de 2 anos. E aí, o Brasil já esteve várias vezes como membro temporário ou não permanente. Ponto importante, acho que é até curioso falar, a Assembleia Geral funciona como se fosse uma assembleia de condôminos. É isso? Por quê? Não sei se você, meu dileto aluno, mora em um condomínio. Como que funciona em um condomínio? Você tem que pagar mensalmente o rateio das despesas. Então, você paga mensalmente o rateio das despesas para a manutenção do condomínio. E se você deixar de pagar esse rateio, se você deixar de pagar o condomínio, você não pode votar nas assembleias. Não é assim? Na maioria dos condomínios é assim. Interessante que a mesma lógica acontece no caso das Nações Unidas. Os países, os Estados-membros, também precisam pagar contribuições mensais, anuais. E caso eles não paguem essas contribuições e não justifiquem o pagamento, eles também ficam proibidos de votar nas assembleias. Vejam, bem parecido. Lembre-se, então, na próxima reunião de condomínio, que você vai estar votando tal qual um país vota sendo Estado-membro das Nações Unidas. Bom, voltando à nossa aula, esse Conselho de Segurança acaba, então, trazendo essa formação díspare de alguns países que são considerados permanentes, como membros permanentes, e outros que são membros não permanentes. O grande, mais uma vez, a manutenção da paz e das seguranças internacionais é a grande responsabilidade, o grande papel do Conselho de Segurança. E ele, então, promove debates e toma deliberações a partir disso.
O que é interessante no Conselho de Segurança e merece ser citado? O direito de veto. O direito de veto que só possuem os 5 países permanentes. Ou seja, os 5 países que são membros permanentes. Então, França, China, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos têm o direito de veto. Então, imaginemos uma violação de direito humano praticado por determinado país, no qual o Conselho de Segurança vai deliberar sobre eventuais sanções econômicas. Então, o Conselho de Segurança se unirá e promoverá o debate se serão aplicadas ou não sanções àquele país. E vota-se. Imaginemos que essa sanção, essa medida em relação ao Estado-membro, tenha 14 votos. Só um que não. E esse voto negativo seja de um dos membros permanentes que exerce o seu direito de veto. Então, se 14 países votarem a favor de uma sanção e um dos países que contempla o membro permanente votar contra, a medida não é aplicada. Ou seja, há muito poder nas mãos dos membros permanentes. Por isso que, vez ou outra, há campanhas promovidas não só pelo Brasil, mas também por outros países, para que se possam tornar membros permanentes. Porque, claro, um membro permanente tem muito mais poder do que um membro não permanente. Bom, mas não é só o Conselho de Segurança, não. Nós temos outros órgãos no sistema internacional. Dentre esses outros órgãos, um que merece especial atenção é a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ela acaba tendo o poder de deliberar também em relação a algumas situações de violação de direitos humanos.